Bom, por que eu acredito que processos ele não é a principal prioridade para o teu negócio no momento que a tua empresa está crescendo? 100% dos empresários, quando têm a oportunidade de crescer, organizar a casa, 99,9% vão optar por crescer, né? Eu faria o mesmo também. Mas o crescimento ele gera desordem, ele gera caos, ele gera desestruturação. E aí, nessa ânsia pós-crescimento, ou nessa ressaca pós-crescimento, muitos empresários se enganam e acham que para eles organizarem a casa, né, porque o crescimento é bom, mas não é gostosinho, crescer dói, crescer gera desconforto, crescer gera desestabilização, é uma zona instável, é uma zona de desconforto. Muitos empresários acham e caem na armadilha que precisam melhorar os processos. Esse é um grande vilão que impede e que faz com que muitos empresários percam tempo, dinheiro e energia nas coisas erradas. O processo, ele é importante? É. O processo precisa dentro da empresa? Precisa. Mas em que momento eu coloco o processo, né? Então é o que eu quero explicar um pouquinho aqui para vocês. O processo é importante para traduzir e deixar um conhecimento que está na cabeça das pessoas e trazer esse conhecimento para dentro da empresa. O processo ele te ajuda a fazer com que os novos funcionários eles rampem, né, e se integrem e tenham um conhecimento e o acesso técnico um pouco mais rápido, de maneira mais organizada e estruturada. O processo faz com que a gente, como empresário, gestor, líder, consiga também, de tempos em tempos, auditá-los para entender se o nosso time, nossa operação está fazendo da maneira certa e se a gente tem alguma oportunidade de melhoria dentro desses conteúdos e dentro desses processos. Porém, tem um ponto que é muito importante. Quando você cresce, você precisa de gente. O maior vilão que impede as empresas de crescerem hoje é gente. O problema das empresas hoje não estão da porta para fora, está da porta para dentro, tá? E aí, quando eu tenho problemas com gente, quando a gente vai entender quais são os problemas hoje que a maioria das empresas que estão em rápido crescimento tem com gente, o problema ele não é técnico. O problema ele é comportamental. 91% dos desligamentos no Brasil hoje são causados pelo comportamento. Ora, se eu só demito pelo comportamento, por que eu não contrato pelo comportamento? Por que eu estou focando tanto em técnica? Eu arrisco dizer aqui que hoje, se você estiver focando em processo numa empresa que está em rápido crescimento e está demitindo muito pelo comportamento, isso é um sinal, um feedback para você mesmo de que talvez você esteja fazendo as coisas erradas e está caindo na armadilha de que precisa de processos. Tá? Se esse conteúdo faz sentido para você ou alguém que você conheça e está vivendo esse desafio, compartilhe aqui nesse botão do aviãozinho para o máximo de pessoas que você acredita que isso faz sentido. O processo só corrige a técnica. O problema das empresas não é técnico. O problema das empresas é comportamental. Hoje, eu arrisco dizer, você está mais do que 50% do teu tempo como empresário só corrigindo o comportamento das pessoas e não a técnica. Então, o que adianta você ter os melhores processos do mundo, a melhor estratégia do mundo, a melhor gestão e liderança do mundo, os melhores processos do mundo, se você não está com as pessoas certas? Então, o problema das empresas hoje não é técnico. E processo não corrige comportamento, processo só corrige técnica. Então, o que é que você precisa? Você precisa, primeiro, ter as pessoas certas, para que as pessoas certas consigam fazer os processos rodarem de forma mais fácil, com menos energia. Quanto mais forte for o teu time, quanto mais certas forem as tuas pessoas, menos processo uma empresa precisa. Porque quando a empresa tem as pessoas certas, que estão alinhadas com a cultura certa, né, você pode se dar conta que todo mundo vai tomar as decisões de maneira alinhada e as coisas andam e as coisas fluem. Quando você tem pessoas erradas e muitos processos, quanto mais tempo, dinheiro e energia você gastar para estruturar e melhorar e organizar os processos com as pessoas erradas, sabe o que vai acontecer? Mais as pessoas vão gastar energia para burlar tudo isso e nada vai funcionar. Então, as pessoas e a cultura come os processos, a gestão e a estratégia num café da manhã. E Guilherme, como é que eu consigo ter as pessoas certas? Você precisa atrair as pessoas pelo comportamento, e as pessoas atraídas pelos comportamentos são as pessoas que têm a cultura alinhada com a da tua empresa.
Então, Guilherme, processo é importante? É super importante por 3 motivos que eu falei no início desse vídeo. Sendo que processo ele vem depois de eu ter as pessoas certas. E as pessoas certas elas são atraídas pela cultura certa. Então, a cultura ela serve como a base, como a fundação, que a cultura forte, clara, alinhada, vai fazer com que você atraia, engaje e retenha as pessoas certas. E as pessoas certas, sem dúvida alguma, aí sim vai ser muito importante a entrada de processos para que elas cumpram os processos e os processos vão rodar muito mais facilmente. Se esse conteúdo faz sentido para você ou alguém que você conheça e está vivendo esse desafio, compartilhe aqui nesse botão do aviãozinho para o máximo de pessoas que você acredita que isso faz sentido. Processos rodando da maneira certa, gestão rodando da maneira certa, estratégia rodando da maneira certa. Aqui é onde entra processo, gestão e estratégia, depois que eu tenho cultura e pessoas certas, vai deixar meus clientes satisfeitos, consequentemente você vai ter o seu retorno financeiro, consequentemente você vai ter o seu crescimento. Então, não necessariamente o crescimento rápido dentro das empresas está só ligado à melhoria e estruturação de processos. Eu sei que você está em rápido crescimento, mas o retorno financeiro, faturamento, lucro e crescimento, ele é consequência. Ele é fim, ele não é meio. Ele é um resultado, ele não é o propósito nem o objetivo. Então, pensa como uma pirâmide, onde o retorno financeiro está lá em cima da pirâmide, que é o que todo empresário quer. Faturamento, lucro e caixa. Retorno financeiro é consequência de eu deixar o meu mercado satisfeito com os meus produtos e os meus serviços. Mercado satisfeito com as minhas soluções é consequência dos meus processos internos estarem funcionando perfeitamente. Olha a importância dos processos, da estratégia e da gestão aqui, né? Num terceiro nível da pirâmide. Sendo que tem um quarto nível da pirâmide, que é processos são feitos pelas pessoas. Então não adianta eu ter as pessoas erradas, porque os processos não vão funcionar. E as pessoas certas, que é o quarto nível, vêm da base, da fundação, que é eu ter uma cultura certa. Então a cultura como a base vai dar sustentação para que eu atraia e engaje as pessoas certas. As pessoas certas vão fazer os processos rodarem mais facilmente, eu preciso de menos regras e menos processos. Os processos rodando mais facilmente, eu vou deixar o meu mercado e meu cliente satisfeito. Consequentemente, meu mercado e meu cliente satisfeito vai nos trazer e vai te trazer o retorno sobre o faturamento, sobre o lucro, sobre o caixa que você precisa para expandir e para crescer o teu negócio. Se esse conteúdo faz sentido para você, né, e você ainda não segue a gente, clica aqui no botãozinho de seguir a gente, se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo com o máximo de empresários que estão em rápido crescimento que você conhece e que talvez precise desse conteúdo e dessa ajuda. O que eu quero finalizar esse conteúdo aqui é que eu quero te ajudar e te convidar a pensar de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira nova de tudo que você já vem pensando. Que o que impede talvez o teu negócio de crescer não é só olhar faturamento nem processo. Escala é resultado de culturas e times fortes.